Abel, me corrija se eu estiver errado. As cordas normalmente são de baixo para cima e de cima para baixo da direita. Você é canhoto, né? Uhum. Você transporta essas notas mesmo como se fosse para destro? Ou realmente é assim que você gosta de tocar? Então, isso, voltando lá aquelas rodas dos anos 80, tinha uma roda que era a que o meu avô mais ia, que era domingo de manhã. Uhum. Era ali na Rua Felício, em Cascadura, num barraco azul. A gente falava, vamos no barraco azul, vamos no barraco azul. Era um barraco todo de tábua azul. E moravam lá 3 irmãos, que eram o Miro, o Olavo e o Rodrigues. O Miro era o dono da casa, tocava cavaquinho e acordeon. O Olavo era o mais novo, que tocava bandolim. E ele tocava bandolim assim, canhoto. Mas não invertia as cordas. Não invertia, ele só pois pegava o bandolim só e trocava virava pra cá. E o Rodrigues tocava violão de 7 cordas. Então eles vieram de Ubá para o Rio de Janeiro em 48. E aí, nisso de ensaiar no quintal, passava alguém falando, pô, eu toco instrumento, posso sentar aí, fazer um som. Nisso, essa roda, ela começou em 48, meu avô conheceu em 54, e essa roda chegou a adentrar os anos 2000. Nossa, muito tempo, né? Essa roda teve mais de 50 anos aí entre suas idas e voltas. E eu lembro que essa última volta da roda, nos anos 2000, foi inclusive por conta dos próprios moradores da rua, que cresceram legal. ouvindo eles. E aí eles falavam, não, cara. E aí eles foram, que era uma roda, como eu falei, num barraco azul. Os moradores da rua transformaram num evento, eles fechavam a rua, faziam uma peixada. Às vezes alugava palco para fazer um especial no fim do ano. Era um negócio. E eu lembro umas coisas assim, por exemplo, na época, isso aí, 80 e pouco, tinha um dia no ano, 2 dias no ano, que você tinha um gravador que era um gradiente pretão, assim, grandão. E aí a galera ensaiava, porque era o dia que você ia gravar a roda. Tipo, hoje a gente faz, né? Podcast, grava no celular e pá, você faz ao vivo no Instagram. Porra, mas era um evento do ano, assim, botava aquele tijolão no meio da mesa, né? Falava, não, você vai tocar o quê? Aí você vai tocar o quê? O fulano vai cantar o quê? E aí eu tenho algumas dessas fitas, eu até tenho, cara. E muitos desses caras maneiros aí que a gente vê no livro e coisa e tal, boa parte eu conheci lá, alguns tem, mas, por exemplo, o Paulão foi um cara que eu conheci lá, nessa roda. Meu outro grande mestre, o Miro, né, o grande mestre Olavo, que esse cara... Porque assim, eu vi o Olavo toda semana. Então, quando eu comecei a tocar o cavaquinho assim, meu avô nunca encrencou, porque falava assim, não, o Olavo toca muito bem. E para os coroas tinha um grupo que era, tipo, como tem o Época de Ouro, né, o João Paulo, que é o Regional de Canhoto. E o Regional de Canhoto era o que gravava esses discos, Silvio Caldas, essa galera, o Canhoto, era um cara que tocava cavaquinho exatamente assim. Só invertia o lado. O lado. Então, meu avô na cabeça dele falou, cara, o melhor centrista de cavaquinho que tem pra gente, que era ele não era solista, era só acompanhado. O melhor centrista que tem é o Regional de Canhoto. O regional dele é maravilhoso, tem o Dino, tem o Meira, tem o Orlando Silveira, o Altamiro Carrilho. Não esquenta com esse negócio de virar o instrumento, não. Fica assim mesmo, tá tudo certo. Mas é muito mais difícil, ou não? Cara, eu não sei porque eu nunca tentei fazer do outro jeito. Então não posso dizer. O que eu posso dizer é que pra mim é mais prático. Sim. Porque, por exemplo, tinha um cavaquinho pra mim e pro meu avô. Então ele virava pra cá, eu virava pra outro cá. lado. E isso também, na hora que você precisa dar uma canja, eu receber um amigo. Pô, vem um amigo, tu tá felizão que veio te visitar na roda. Aí tu fala, não, cara, senta aqui, pode tocar. Aí, cara, pô, um monte de gente no início estranha. Pô, dá pra tocar mesmo? Eu falei, dá, só virar pra cá. Aí, pô, você tá resolvido. E aí, então nesse ponto era bem legal. Aí, por exemplo, nessa roda aí, essa galera aí, Paulão, o Pitanga, o Siqueira, o Valmar do cavaquinho, o Maurício Caio, um monte de gente assim, o Pedro Amorim, Maionese da flauta, tudo ia nessa roda. Em algum momento o Índio do cavaquinho também, era muito cara bom. E aí você ficava, assim, eu tocava muito pouco, porque eu fazia muita questão de ouvir e achava até desrespeitoso
querer tocar. Que era isso também, a gente tinha naquela época... Tinha um respeito, né? Pra poder sentar na roda, né? E era outra cultura, né? Porque também era outra forma que as pessoas se relacionavam com as crianças. Tô dizendo também se é bom, se é ruim, é só um outro momento do mundo. Sim, sim. E coisa e tal. Então, bicho, eu parava ali e fazia a minha parte. Quando a galera me chamava, eu vinha, tocava. Porque tem uma coisa que eu acho que dessa coisa sofisticada, por exemplo, tem coisas que eu primeiro fiquei mapeando tudo que eu precisava saber, então tudo que eu não sabia. Aí tipo assim, pô, eu não sei tocar em todos os tons, eu não sei solar, porque nesses bailes que a gente tá falando, nessas rodas, nesse formato do regional, o cara pedia assim, você vai fazer a introdução. Então, por exemplo, você vinha lá... Aí o cara começava, por que vieste? Só que aí quando voltava no início da música, o regional solava. Aí vem... Aí você fazia o solo. Aí o cantor voltava. E ia até o final. E aí eu ficava assim, pô, se eles fazem isso em todas as músicas, e cada semana troca o cantor, então eu vou ter que saber tocar as músicas em todos os tons. Nossa, mas aí é um campo muito vasto. E eu vou ter que solar em todos os tons, porque naquela época a regra era o seguinte, os coroas faziam isso. E todos eles faziam isso, não era um ou outro, era a regra. É isso que a gente está falando, a regra era essa. Então, por exemplo, se eles me chamou para dar uma canja, o cantor tá entendendo que eu sei a regra do jogo. Ele não vai pegar e perguntar assim, você sabe fazer a introdução? Não, o cara chamou ele para sentar, até porque ele sabe. Aí ele pegava e falava assim, vou cantar Proposta Amorosa, Dó menor. Aí eu acabei me falando, caraca, vou ter que fazer em Dó menor. Ia ter que transportar tudo, né? Aí vim aqui, aí eu fiz aqui, no Ré, né? Tá vendo? Aí já tinha que vir aqui, ó. Aí voltava. Aí eu falei, pô, beleza. Tem que achar no tom do cara. Já achei. Aí eu já ia aqui enquanto ele ia tocar o quê? Eu falei, ele vai parar de cantar. Aí eu vim aqui. Aí ele vai... Vem, matéria. Aí vem. Aí eu falei, pô, vou ter que ir no tom que ele pediu. Acabou. Te dava um jeito. Se virava, né? Porque como a regra era essa, na cabeça do cantor e do grupo, tipo assim, se o cara chamou ele pra sentar ali, ele sabe fazer. Ele não sentaria ali se ele não soubesse fazer. Muito legal essa. Ou se ele não soubesse, no mínimo, dar um jeito de fazer. Tá ali mais, tom mais próximo, né? Porque, por exemplo, às vezes eu não sabia mesmo nada. E que é comum, porque não dá pra saber tudo. Aí, sei lá, vinha alguém, eu falei, como é que é essa introdução? Aí o cara veio, eu falei, beleza. Solfejava pra você. Beleza, vou aqui, já fiz. Aí nisso, enquanto o cara assim. tá cantando, eu tô tirando de ouvido o que o violão tá fazendo, que eu já saquei que ele sabe. Então tô copiando os acordes dele. Aí você desenvolve uma técnica de tocar um pouquinho, sempre depois, mas no tempo. Pra você ouvir o que ele deu primeiro e tocar depois. E quando o violão saca também essa coisa de que, pô, ele tá pegando comigo, ou ele toca um pouco mais simples, ou ele faz uns baixos que deixam muito na cara te dar pra ali você, pra onde que tá indo. A base, né? Aí já estamos jogando junto. Mas enquanto eu tô colado nele aqui, com esse ouvido eu tô decorando o que ele tá cantando. Porque ele vai parar de cantar. E ele não quer ouvir o improviso, ele quer que eu sole a música. E aí nisso a gente vai pegando as coisas pra pelo menos assim não sair todo queimado, né? Sai só chamuscado. Sai só chamuscado. Jogo de salvação. Mas
foi uma escola boa, porque aí me deu A rua essa agilidade para pensar. Porque nas rodas também era assim, esse formato acústico. Você pensa assim, como é que essas pessoas vão chegar num lugar e vão mostrar um choro inédito, uma valsa, né? Um samba inédito, se essas pessoas não têm essa cultura de tirar e se apropriar das melodias da música em tempo hábil, para quando você repetir, aquilo tá razoavelmente organizado para poder ser apresentado. Então essas pessoas com esse tipo de jeito de fazer, de aprender, de ensinar, foram me dando horizontes, assim, pô, eu quero caminhar nessa direção. É esse horizonte aqui que eu quero pegar para fazer.